A pesquisa teve início em 1º de agosto de 2021. Foi concluída pouco mais de 4 meses depois. O projeto foi financiado pela Organização Internacional das Migrações e tem parceria com o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ. Com base em dados relativos a 144 processos, foram identificadas 714 vítimas. 688 são mulheres, mais de 96% do total. 6 são homens, o que representa menos de 1%. Nos outros casos, as decisões judiciais não informaram gênero. Lívia Miraglia, coordenadora da Clínica de Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas da UFMG, explica que as mulheres são as principais vítimas por conta de um dado preocupante. A grande maioria desses crimes de tráfico internacional de pessoas eram para fins de exploração sexual. A gente sabe que até historicamente falando, mas culturalmente também, a grande maioria das vítimas de tráfico para fins de exploração sexual são mulheres, que é o produto, né, digamos assim, né, as mulheres são tratadas como um produto nesses crimes que justificaria aí essa grande desproporção entre o número de vítimas mulheres e vítimas do sexo masculino. Segundo a pesquisa, a Espanha é o país que mais recebe as vítimas traficadas do Brasil. O trabalho não só teve o cuidado de identificar o destino das vítimas e quem são elas. Traçou ainda pontos importantes como quem são os traficantes, os réus, as pessoas que estão na ponta dessa exploração. Foi aí que veio uma grande surpresa para os pesquisadores. A maioria das pessoas responsáveis pelo tráfico de mulheres é composta exatamente por outras mulheres. Não se sabe ainda bem o motivo disso. Existem várias hipóteses que precisam ser apuradas. A gente não conseguiu comprovar com os dados que a gente tem em mãos, mas uma delas seria de que essas mulheres um dia já passaram já foram vítimas e vão, né, escalonando aí nessa cadeia e se tornando talvez as que também vão levar as outras para lá. É um dado que nos pareceu surpreendente. A gente nunca imaginou que a maioria mulheres fariam isso. Eu acho que a gente crê no ser humano, né, na bondade do ser humano, e que uma mulher que passa por isso já sabe como é que é, ou pelo menos que consegue imaginar, né, o que é passar por uma exploração sexual como essa, ela não faria a mesma coisa com uma outra mulher, mas ao que tudo indica, né, não é bem assim. Outro dado da pesquisa chamou a atenção: a demora em se punir os culpados. A duração dos processos analisados chega, em média, a quase 4.000 dias, o que corresponde a mais de 10 anos e 10 meses para a conclusão. Carlos Haddad, juiz federal e coordenador da pesquisa, explica que a associação de brasileiros e brasileiras a estrangeiros dificulta o andamento dos casos. A maior parte, né, dos acusados, das acusadas, são mulheres que se associam a estrangeiros e eles estabelecem aí um fluxo de pessoas que são enviadas para o exterior para serem exploradas. E aí eu falo assim, a dificuldade do processo, por quê? Porque uma coisa é você processar uma pessoa que está no Brasil, outra coisa é processar aquela que está no exterior. Então, às vezes, o processo é muito lentamente conduzido porque você precisa de inúmeras comunicações com o exterior para que o processo ande. E isso realmente é lento. É aí que entra a importância da pesquisa, orientar o combate a este tipo de crime. Isso tudo é importante para que a gente tenha políticas públicas que, sabendo dos dados, né, de quem são essas vítimas, quem são os algozes das vítimas, como que o judiciário tem tratado essa questão, a gente consegue fazer um direcionamento de atuação do Poder Judiciário mais voltado para a realidade fática e para a resolução desse problema. A gente fala até dessa melhor gestão e essa parceria que precisa haver, né, entre a polícia, entre o judiciário e até com autoridades policiais de outros países. Quando a gente tem essa colaboração, fica mais fácil de levantar as provas. A gente fala também até sobre a questão do atendimento a essas vítimas, quando elas são levadas, né, para depor, quando elas vão até a polícia para prestarem o seu testemunho. Às vezes a gente vê que muitas delas não falam por vergonha, por medo. Então, quando a gente tem um atendimento mais humanizado, até essa questão, né, da gente levantar o gênero, a gente conseguir fazer um protocolo de atuação, a gente percebe que a gente vai conseguir levantar provas melhores
que vão gerar processos mais sólidos, com evidências mais sólidas, e aí uma possível condenação daqueles, né, que cometeram o crime. E se o estudo serve de orientação para as autoridades, serve também de alerta para a população. Nos casos apurados, acho que praticamente a metade ou um pouco mais da metade, as vítimas sofreram uma fraude, ou seja, foram vítimas de fraude. Provavelmente fizeram uma proposta para ela assim, encantadora ou então um atraente de que poderia ter assim, ganhos melhores no exterior, né? Ou então até nem sequer soubesse que seria para prostituição. Às vezes oferece um emprego, né? Ah, você vai trabalhar aqui numa loja, você vai ser um manequim, vai ser uma modelo. Então assim, as hipóteses são muitas. Mas realmente eu acho que é a tendência da pessoa de acreditar nessas propostas, de ser enganada e quando chega lá vê que a realidade é totalmente diferente. Não acreditem em milagres, em propostas maravilhosas. Você vai viajar para o exterior, não deixe o seu passaporte na mão de ninguém. E elas têm um passaporte retido, elas ficam reféns, né, do aliciador, daquele que é o explorador, o traficante. Procure manter um contato com a família, procure deixar um telefone, um endereço, né? Isso é sempre importante, são medidas simples, mas que talvez evitem situações aí terríveis.